Bom dia, boa tarde, boa noite. O Mauro agora liberou para a gente conversar, certo? E como a gente não sabe a que horas vocês vão nos assistir, vale bom dia, boa tarde, boa noite. O Mauro Brasil está na sonoplastia e dá uns palpites sempre de vez em quando, né, Mauro? É isso aí. Então, a Vera Soares está aqui com a gente. Meu nome é Raquel Moreno e nós temos hoje como duas convidadas super especiais, a Adriana Novaes, que é do MST, e a vereadora Juliana Cardoso, vereadora pelo PT. Vamos começar? Vera foi quem chamou inicialmente a Adriana e um dos assuntos de nossa maior curiosidade é um encontro de mulheres do MST que teria acontecido recentemente. Adriana, você não quer contar um pouco para a gente a respeito disso? Oi, Raquel, olá a todos e todas, né, que estiver nos ouvindo. Eu queria primeiramente agradecer o convite, né, da Vera, agradecer a Raquel pela acolhida. É um prazer estar aqui com a Ju também, companheira aí de grandes batalhas. O Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra aconteceu de 5 a 9 de março em Brasília, né, deste ano. Foi o primeiro encontro nacional. Nós contamos com 3.500 mulheres, né, de todo o Brasil, né, de onde o MST está organizado. Todas vocês que estão aqui se envolveram na construção desse, desculpa, se envolveram na construção desse encontro de alguma forma, né, participando das nossas ações, né, para arrecadar fundos, nos nossos encontros, nos nossos almoços, enfim. Foi um encontro que só foi possível com base nesse grande campo, né, de aliadas que nós temos enquanto Mulheres Sem Terra. Né? Então, foi um encontro que nós discutimos as nossas questões, né, a questão da identidade da mulher sem terra, mas foi também um momento de estudo, um momento de preparação para a luta, né? Um momento em que a gente entendia, né, que seria o momento para nós do movimento dar uma resposta mais contundente ao governo fascista do governo Bolsonaro, né, esse governo fascista e ultraneoliberal. Então a gente entendeu que era o momento da gente dar uma resposta contundente. Então, após os nossos dias de encontros, de estudo, a gente fez uma ocupação, né, no Ministério da Agricultura, denunciando todas as ofensivas desse governo com relação às políticas ligadas à terra no Brasil, né, como, por exemplo, uma medida provisória da AMP 910, que liberaria em torno de 600 mil imóveis rural para a iniciativa privada, né? A gente vê o Ministério Público, o Ministério da Agricultura funcionando como se fosse uma imobiliária para os grandes latifundiários, então a gente estava lá para fazer todas essas denúncias também. Obrigada, Adriana. Eu achei que valia a pena a gente, aqui no programa do rádio, da Rádio Madalena, né, no programa do Observatório, a gente tinha discutido a preparação e não tinha conversado ainda sobre os resultados, né? E eu imaginei que um momento importante que vocês fizeram o encontro, porque depois entramos nesta fase tão de isolamento e que importância está as mulheres do MST mais unidas, mais fortes, mais fortalecidas, porque o encontro desse certamente fortaleceu todo mundo. Então eu falei, bom, cabe nessa hora que nós estamos discutindo essa situação que nós estamos passando, né? Sim, foi um momento que a gente se abasteceu muito, né, de muita mística, de muita força para continuar aí os nossos enfrentamentos, né? Então foi muito, muito importante mesmo. Acho que foi um combustível para a gente seguir aí adiante nesse contexto tão duro, né, que é o contexto agora que a gente está vivendo. Então, e por falar no contexto que a gente está vivendo, vocês também colaboraram, estão colaborando de uma maneira bastante marcante, né,
com relação ao fornecimento de comida, enfim, coisas que vocês plantem para a população que estaria precisando mais disso. Como é que está esse pedaço, por favor? Porque Juliana também tem acompanhado um outro pedaço disso. Mas como é que está isso agora? Então, a gente tem essa leitura, né, Raquel, de que a crise ela já estava muito aguda, né? A gente estava vivendo uma crise econômica, uma crise ambiental muito intensa, e agora ela se soma com uma crise sanitária, né? E a gente entra num processo de recessão econômica que, ao nosso ver, ele vai durar muito tempo ainda. Então, nesse sentido, a gente adotou como uma estratégia a produção de alimentos e a solidariedade, né, entre as classes, né? Então, a solidariedade com o povo, a solidariedade com a classe trabalhadora. Então, a nossa tarefa hoje, primordial, é a produção de comida e a solidariedade, né? Além das tarefas que a gente já tem desempenhado com relação a cobrar as políticas públicas dos governos, né, para atender aos trabalhadores do campo e as trabalhadoras do campo, né? A questão da reforma agrária. Nós entendemos que agora, mais do que nunca, a reforma agrária é extremamente necessária, que a reforma agrária não é uma coisa que se trata do povo do campo especificamente, nem do povo sem terra, né? A reforma agrária é uma questão de toda a sociedade brasileira, né? Se a gente for pensar hoje em planejamento de cidades, na questão de resolver o problema da fome no Brasil, a gente vai ver que a reforma agrária ela é essencial, ela é urgente, ela é necessária, né? Então, nesse sentido, a gente tem desenvolvido em todo o Brasil ações de solidariedade. E não estamos sozinhos, viu, Raquel, nessa. A gente tem contado com vários partidos, né? O Partido dos Trabalhadores que está aqui, na figura da Ju. A gente tem contado com os movimentos do campo popular, né? Com diversos movimentos sociais, né? Aqui em São Paulo, a gente tem a CMP, o MAP, o Levante Popular da Juventude, né? São todos movimentos que estão envolvidos nessas ações de solidariedade, né? A gente lançou, então, uma campanha que vamos precisar de todo mundo, mas é uma campanha que envolve, né, a Frente Brasil Popular, né, na qual a Marcha Mundial também se vincula, né, e também a Frente Povo Sem Medo. Então, existe assim, acho que os movimentos sociais estão mostrando o caminho que deve ser tomado nesse momento histórico, nesse momento de tanta dificuldade, né? Então, a gente, ao longo desse mês de abril, né, de 17 aí de abril, a gente comemorar nesse sentido, o massacre do Eldorado de Carajás, né? E com isso a gente fez essa memória, a gente pediu justiça por esse crime hediondo cometido com os nossos companheiros e companheiras, com ações de solidariedade em todo o Brasil, né? Então, durante o abril aí, desde que começamos, nós doamos em torno de 500 toneladas de alimentos, né? Aí articulado com vários movimentos sociais. E em São Paulo, a gente está organizando agora as marmitas solidárias, né? Vinculada aí ao Armazém do Campo. Então, agora, lá nesse momento, a companheirada está produzindo a comida, né? Para ser doada, né? Então, a gente entende que este é um momento muito importante, que a solidariedade, que é um princípio que o MST cultiva, né, desde a sua origem, é um princípio que se faz muito necessário nesse momento. Perfeito. Agora, a Juliana estava contando para a gente que esse material todo que vocês se organizam para poder mandar, enviar, etc. e tal, nem sempre tem chegado. Juliana, como é que está essa história? Você pode contar para nós? Olá, estou muito feliz de estar aqui nesse canal junto com vocês. Acho que é extremamente importante nesse momento de isolamento social, que as pessoas ficam muito dentro de casa, quem pode, claro, mas quem trabalha nos serviços essenciais precisam estar saindo. Mas é o momento de a gente ter muito abraço solidário, carinhoso, né? Dizer que nós não estamos sozinhos, que as lutas
elas continuam, né, trilhando contra esse fascismo, esse machismo, essa forma que o governo tem de querer, governo, e eu falo tanto federal, tanto estadual quanto municipal, de não enxergar a classe trabalhadora e a classe mais vulnerável, né? Então, acho que a gente criou novos métodos de fazer esse enfrentamento, mas também estamos aflorando a nossa solidariedade, que ela é sempre muito intensa, e muitas vezes essas pessoas que não têm tanto conhecimento do trabalho que os movimentos sociais, sindicais, né, e os próprios mandatos fazem, eu acho que a gente tem uma tarefa muito grande de começar a dialogar com outras pessoas que a gente ainda não estava conseguindo falar. Então, através da internet, né, é um dos caminhos, e do WhatsApp, enfim. Então, parabéns, né, na Rádio Madalena, queria cumprimentar o Mauro Brasil, a Vera Soares, a Raquel Moreno e a minha tão mais jovem amiga, né, que a gente se conheceu há pouco tempo, que é a Adriana, né, que é lá do MST. Então, muito obrigada pelo espaço. E, de fato, a gente precisa compreender esse momento, assim, que o governo municipal, aqui na cidade de São Paulo, o senhor Bruno Covas, através do seu secretário Bruno Caetano, que é secretário de Educação, ele tem feito enfrentamentos com, vamos dizer assim, os movimentos sociais, sindicais, mas em especial com o MST, e que não é de agora, né? Desde quando a feira foi retirada, a Feira Nacional foi retirada do seu espaço ali do Jockey, que era entre município e estado, que poderiam ter feito a Feira Nacional aqui, então, e ela já estava sendo bem tradicional. De lá para cá, a gente vê que esses enfrentamentos estão sendo, por exemplo, com a suspensão do pagamento do requeijão, né? Porque o MST, e aí a Adriana pode também contemplar, ela já faz, desde a época do Fernando Haddad, eles ampliaram a sua distribuição de alimentação orgânica para as escolas municipais, né? Tendo um grande avanço da luta da questão, além da reforma agrária, mas também do alimento saudável para as nossas crianças. E um desses itens é o item que era do requeijão, que ele tem um processo intenso, né, de ser feito, é pela cooperativa, muitas famílias vivem desse recurso e produzem esse alimento, faltando 3 dias antes da entrega, né, de toneladas de requeijão, a prefeitura liga dizendo que não vai poder, suspende o contrato e que não vai poder ficar com o requeijão porque as escolas não estavam funcionando. Mas não deram uma alternativa, como, por exemplo, o Banco de Alimentos, que é da Secretaria de Trabalho, que quem coordena é a secretária Aline Cardoso, para que pudesse, então, esse alimento ir para o Banco de Alimentos e ser distribuído com a área de assistência social ou aquilo que ali sempre vão em busca de alimentos para a cidade ou para as pessoas que mais precisam. Então, eu tenho acompanhado isso há 2 semanas. Infelizmente, a gente não está tendo retorno da secretaria, e aí eu já não vou poder esperar mais, até porque o alimento, ele acho que é o correto falar perecível, não é isso? Ele estraga, vamos dizer, ele tem um tempo, né, de você consumi-lo. Então, eu tenho pensar, já estou indo, porque eles não estão me atendendo nem marcando a agenda, então vou pessoalmente esperar, aguardar tanto a Secretaria de Educação quanto na Secretaria de Trabalho, que tem o banco de alimentos, para poder verificar se a gente ainda consegue vender esses alimentos para a prefeitura, conforme era o contrato, para que dê esse retorno para essas famílias que dependem também desse recurso e desse contrato. É isso. Juliana, teoricamente, pelo menos teoricamente, eu lembro de ter lido em algum lugar, né, que a prefeitura estaria fornecendo cestas para alimentação, já que não tem aula e muitas crianças acabam comendo na escola, estariam à disposição ou sendo distribuídas cestas para as famílias. Não está acontecendo isso? Não, são 2 formas, Raquel, de que a prefeitura se colocou nessa relação de cestas. A gente tem a área de assistência social,
E a área de assistência social tem um trabalho tanto com a criança, deficiente físico, mulheres, povo de rua, entre outros serviços. E as organizações sociais que são vinculadas na assistência social usaram o recurso que tem ali de alimentação para compra, né, de alimentação, e fizeram cestas para entregar para as crianças que são atendidas, as pessoas que são atendidas da área da assistência social. Mas isso quem desenvolve, a prefeitura paga o recurso, como se fosse o recurso mesmo de alimentação, e eles transformam isso em cesta e tem feito o acompanhamento, inclusive virtual ou não, das visitas, que quando precisa de visitas presenciais, os colaboradores da assistência social que são vinculadas na organização vão até o local para ser atendido. Então, esse é um método. O outro método é o método que eles criaram, que é o cartão merenda. Inclusive, o cartão merenda foi uma das nossas... a bancada do PT fez diversas, em um projeto de lei, diversas recomendações e que a prefeitura fizesse algumas atuações para ser votado no primeiro projeto de lei, que faz um mês mais ou menos, que foi para poder liberar o recurso dos fundos, né? Tanto o fundo de assistência social, fundo de habitação. A gente tem 14 fundos que têm recurso, que ficam lá para ser determinado e colocado em determinadas ações da cidade. Então, esses recursos dos fundos, eles ficariam na disponibilidade para a campanha da pandemia, contra a pandemia do Covid. Então, uma das coisas que a gente colocou lá era que tivesse o cartão merenda para todas as famílias. Só o que aconteceu? O senhor Bruno Covas colocou o cartão merenda só para as famílias que estavam cadastradas no Leve Leite. E isso já é uma ação do senhor prefeito Dória, quando prefeito, de quando ele chegou na prefeitura, a primeira coisa que ele fez é retirar o leite das crianças, porque na gestão do Fernando Haddad, do PT, a gente pensava no Leve Leite para todas as crianças, independente se elas precisavam ou não, porque tem aquela relação de você dar qualidade de vida e de alimento, principalmente na educação, né, que as pessoas precisam receber o leite. Então, eles retiram esse projeto de todas as crianças. Os meus filhos, por exemplo, estudam em escola pública, então eles traziam leite. Depois, se eu quisesse, com o Dória, se eu quisesse continuar recebendo leite, eu tinha que ir na secretaria me cadastrar e colocar ali que eu não teria condições de ter uma alimentação tão saudável para o filho e ainda colocar a questão de renda, entendeu? Então, a gente fez esse cadastro e quando entra o cartão merenda é para essas famílias. Só que a gente está vivendo no momento, Raquel, para finalizar aqui esse nosso pensamento, que as famílias, elas estão agora tendo muitos trabalhos informais, né? Então, a gente tem muitas famílias de Uber, a gente tem muitas famílias que tem cabeleireiro, ou, enfim, pequenos comércios que antigamente não precisava do leite ou do cartão merenda, que seja, mas agora estão precisando, porque acabou a fonte de renda delas, né? Então, como que essas famílias ficam? A gente, inclusive, entrou no Ministério Público questionando sobre isso e pedindo para que a Justiça deliberasse, que entregasse o cartão para todas as famílias. E aí, infelizmente, Raquel, semana passada a gente teve uma devolutiva do Ministério Público dizendo que eles não poderiam atuar nessa relação porque é uma relação de prefeitura, de governo e recurso orçamentário com a cidade. Quer dizer, mais uma vez se isentando do papel de fazer uma atuação de fiscalização e entendimento que nós estamos passando por um período muito difícil. Bom, é assim, Raquel, aqui na cidade de São Paulo nós temos 2 tipos de serviços que são vinculados na secretaria. Uma de assistência social, que é o maior serviço que são vinculados à política das mulheres e à política de violência, contra a violência das mulheres, e tem a Secretaria de Direitos Humanos, que também
tem serviços. É importante dizer e relembrar que o senhor Dória, a partir do momento que entrou, fechou a Secretaria de Mulheres, né, de Política para as Mulheres, que vinculava serviços como a Casa da Mulher Brasileira, como a Casa Abrigo Rosângela Rigo, né? Ela estava na sua secretaria a administração disso, e nós tínhamos uma caminhada de que as políticas de mulheres saíssem da Secretaria de Assistência Social e fosse para a Secretaria de Mulheres, porque ali sim poderia ter o diálogo melhor com várias secretarias. Porque quando a gente fala de mulheres, a gente fala da relação de diversas secretarias e de diversas políticas, né? Bom, quando... Mulher, né, Juliana? É só coordenadoria agora. É sim. Então, aí, por isso que ele fecha a Secretaria de Mulheres e coloca na Secretaria de Direitos Humanos em uma coordenadoria de política para as mulheres, que são 2 pessoas, que não dá conta, por óbvio, do trabalho que a gente tem e da caminhada de construção de políticas públicas em relação às mulheres. Bom, perante a essa informação, a gente está tendo desde janeiro que os CDCMs, que são as casas que atendem e recebem as mulheres vítimas de violência doméstica, elas estão tendo dificuldade de ter o recurso que é vinculado à Secretaria de Assistência Social, repasse do recurso para essas CDCMs. E o que acontece? E o que eles estão dizendo? Não, mas é que os CDCMs não estão fazendo atendimento de porta aberta. Ok, mas eles estão fazendo um serviço de teletrabalho e tem que as mulheres que elas já têm contato e outras que elas têm monitorado, isso elas têm feito diariamente o contato com essas mulheres. E outra, quando precisa, que são as casas abrigos, quando precisa abrigar as mulheres, você não consegue ter na rede, para você ter uma ideia, a desburocratização disso, para que a mulher que vai para o abrigo, ela passa por diversos outros serviços para poder chegar ali. Não é automático, assim, no sentido de, olha, eu tenho uma mulher que teve problema e precisa de um abrigamento. Não, ela tem que passar pelo CRAS, pelo CREAS, por isso, por aquilo, para chegar no serviço. Sendo que, muitas vezes, o serviço do abrigamento está vazio. Vazio, não, mas a sua capacidade de ter mais mulheres no atendimento, ela fica desfalcada, ela fica prejudicada, porque a burocracia, para variar, coloca barreiras para esse tipo de atendimento. Então, esse é um dos assuntos também que a gente tem falado muito com a Secretaria de Assistência Social, e como não estou tendo retorno, você sabe que lá na CPI, a gente abriu uma CPI novamente das mulheres, né, lá na Câmara, e eu estou tentando animar, para variar, as vereadoras que façam a abertura da CPI, e essa primeira atuação é de saber por que o recurso da assistência social não está sendo passado para os CDMs? O que está acontecendo que vocês não querem fazer o atendimento do serviço? Um serviço que está funcionando mais ou menos é a Casa da Mulher Brasileira. Mas, Raquel, qual que é as mulheres que estão na periferia que têm dinheiro para chegar até ao Glicério, Cambuci, ali naquele pedaço? Então, é uma coisa que não funciona. Na verdade, a gente tem cada vez mais dificuldade. E a ideia desse governo Dória e Bruno Covas é o fechamento desses serviços. Porque o Dória no estado, por exemplo, não consegue nem passar o recurso para as delegacias de mulheres, que hoje a gente tem informação e denúncia de que eles não têm nem papel, eles não têm nem toner para colocar na impressora para poder fazer, o escrivão fazer ali a denúncia da mulher, para depois ter os materiais burocráticos para poder dar encaminhamento no processo. Então, está muito difícil, mas não está impossível. Claro que a gente vai ter que ter um momento, eu acho que já está chegando bem perto, que nós vamos ter que fazer uma grande movimentação na rede social para poder fazer com que a prefeitura pague para os CDCMs e que eles continuem funcionando, porque eles estão um tiquinho para poder dar o pulo para fechamento de serviço. Dando aqui o meu microfone. Não, eu queria só comentar uma coisa que eu acho que é uma experiência que acho que vai valer a pena a gente pensar e ver os resultados. Eu acho que, e pensando
na campanha, e o que a Adriana disse, que a disponibilidade do MST de trabalhar essas coisas aqui no estado de São Paulo com essa campanha, eu acho que tem um aprendizado bom de várias entidades na cidade de São Paulo, na maneira como eles estão, essas comunidades extremamente organizadas, estão trabalhando também com as suas próprias ferramentas e a sua maneira de auto-organização, né? Então, eu vejo vários lugares da cidade de São Paulo, tanto das comunidades e pessoas que participam por exemplo, do MST, do movimento de moradia, e também de lugares organizados como Heliópolis, como, enfim, que as próprias comunidades, percebendo a falta de políticas públicas, também se organizam. Eu acho que vai valer uma experiência boa depois a gente avaliar isso e para manter, talvez, essa auto-organização que está acontecendo nas periferias. Isso não implica que não se deve reivindicar o dinheiro da política pública, tá certo? Não implica que a gente não deva abrir mão de que tenha uma política de enfrentamento, que o governo se responsabilize. Por outro lado, eu acho que talvez incorporar, né, na política essas formas de auto-organização que têm acontecido nas comunidades e isso ser viabilizado também, tá certo, com recursos públicos, né? Era mais ou menos esse comentário nesse tema da questão da violência, né? Eu acho que a gente tem tido muitas informações, principalmente de associações da região, que estão fazendo atendimento não só em relação à questão das mulheres, mas para a família, né? O que eu sempre converso muito com eles é assim, olha, a gente não pode também transformar esse momento em um momento somente de a gente fazer um atendimento assistencial, né? A gente precisa também fazer uma discussão mais intensa, porque aquilo que a Adriana falou no início, que nós já estávamos vivendo num período de grande miséria, de grande desemprego, né? E isso se aflorou muito mais rápido. E a gente também precisa fazer a questão da solidariedade, mas ela tem que ser uma solidariedade consciente, né? Do que também a gente precisa pensar enquanto governo não tem feito para nós. E, ao mesmo tempo, a gente vê quantas iniciativas interessantes e diferenciadas que a gente pode incorporar no decorrer desse período que passar, nesse período da pandemia, e que pode ser incorporado e estimulado mais no período que passar a pandemia, né? E é interessante a gente também perceber o quanto e ajudar, e eu tenho feito muito isso, de visualizar editais que possam ajudar essas associações a fazer trabalhos vinculados com recursos, que sejam eles da prefeitura ou de outros atores que querem ajudar. Claro que a gente seleciona, né? Aquilo que não serve a gente não tem que propagar. Mas tem acontecido alguns editais bastante interessantes de atuação, ou para fazer máscara, ou para comida solidária, ou para atuação de formas que a gente consegue dialogar mais sobre as pessoas ficarem em casa. Porque Vera e Raquel e Mauro e Adriana, a gente tem visto que a periferia não está entendendo que precisa ficar em casa. Claro que a gente tem aquelas situações que você mora no barraco, né, com um cômodo e, sei lá, 8, 9, 10 pessoas. Isso é bastante difícil. Mas tem gente que tem condição de ficar em casa, né, que tem casas grandes e estão na rua. Claro que isso também fala um pouco sobre a questão desse presidente que a gente tem, infeliz, né, que estimula as pessoas a irem para a rua e cada vez mais falam que precisam voltar para o trabalho, senão vai ter desemprego. Mas não fala a verdade, né? Ele só fica falando situações e fica criando constrangimentos diversos todos os dias, mas porque ele não tem política, né, de fato social para poder ter atendimento dessas famílias. E o que tem, tanto a renda emergencial, foram feitos pelos partidos de esquerda, né? Os partidos de esquerda que foram lá, estimularam e colocaram isso em prática para poder acontecer. Enfim, é muita luta que a gente tem, mas ao mesmo tempo um momento de muita reflexão
e acho que essas pessoas que são mais vulneráveis, eu creio que começam a ter uma conscientização de que um governo com política pública ampla é o que vai salvar vidas, não uma política de privatização, como eles têm feito, de um Estado menor, como é o que eles têm colocado, tanto o Bolsonaro, quanto o Dória, quanto o Bruno Covas. Adriana, você está querendo falar? Está com o microfone ligado? Sim. Eu queria dialogar aí com a Ju, né, nesse sentido da questão, e com a Vera também, no sentido da gente manter a responsabilidade, né, reivindicar a responsabilidade do Estado na solução dos problemas sociais, né? Porque a gente tem visto que o Estado é mínimo para os direitos sociais e ele é máximo para salvar o capital financeiro, né? Ele é máximo para salvar os bancos. Então, os movimentos sociais, militantes dos partidos de esquerda e alguns parlamentares têm soluções, né? Só que não tem espaço para diálogo, né? Não tem espaço para a construção da democracia, né? Não tem espaço para poder apresentar as soluções que já tem, né? Que já que esse governo é totalmente limitado cognitivamente mesmo, a gente sabe disso, mas também é extremamente autoritário, uma vez que não abre o canal para diálogo, para construção coletiva, porque ele tem um objetivo, né? Ele tem uma tarefa importante nesse projeto ultra neoliberal, né? Que é de sangrar a classe trabalhadora, né, em detrimento dos interesses das grandes corporações, né? Uma das plataformas, né, dos caminhos que a plataforma emergencial, que a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular apontou, que é a taxação de fortunas, né, Ju? A gente está dialogando bastante sobre isso, a Vera e a Raquel também já estão inteiradas disso, né? Então, a gente tem um caminho, né? Quem tem mais tem que pagar. Então, a gente tem que exigir do Dória, por exemplo, que a gente comece esse processo, né? Em São Paulo, vamos mapear em São Paulo quem são, né? O estado onde mais concentra riqueza no Brasil, né? É onde mais pessoas estão morrendo. É inaceitável que a gente tenha um governo como o governo do estado de São Paulo que deixa a comida ser jogada no lixo, né? E deixa as pessoas com fome. É um escândalo nessa questão do requeijão, né? São 36 toneladas de requeijão produzido pela Coapar, que é uma cooperativa do MST lá de Andradina, que o governo, a prefeitura de São Paulo, não fez a compra, né? Cancelou a compra 3 dias antes da entrega, poucos dias antes da entrega, né? É criminoso, né? É criminoso você não dar assistência necessária, né? Não garantir os direitos, na verdade, nesse momento tão crítico, né? Nesse momento que a gente vê todas as contradições sociais se tornarem ainda mais agudas, né? Mais nefastas para a vida da população brasileira, né? Da população pobre brasileira, né? E além da população pobre brasileira, nós temos a população tradicional, que teve sempre nesse país muito antes da sua pretensa descoberta, né? Por exemplo, eu vejo aqui uma notícia dizendo que a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, né, resolveu tentar impedir que os missionários fundamentalistas invadissem e contaminassem os seus povos. São povos ainda não tão envolvidos, né, junto com a gente, e o fato de terem chegado esses missionários, eles acabam levando, inclusive, o coronavírus junto, né? Eu sei que a Juliana tem sua origem também neste povo, né? E que tem contato, inclusive, com os indígenas aqui de São Paulo. Como é que está? Está chegando alguma coisa lá? Tem alguma coisa sendo feita nesse sentido, Ju? Então, você vê que o cacique nosso, Thiago, né, tem feito um trabalho bastante importante de chamar a responsabilidade do poder público, né? Bom, a gente já está nessa caminhada, entrou
uma ligação e derruba. Automaticamente ele derruba o Zoom. Então, desculpa. A Adriana estava falando da questão do livro do Ayrton Krenak, mas tudo bem. Fica para dar depois. Tá, então, continuando no sentido da questão indígena aqui de São Paulo, já há um bom tempo já tem tido enfrentamento de lutas, né? Você vê que recentemente uma empreiteira de especulação imobiliária quer fazer a construção de 1.900 unidades de habitação do lado da aldeia, quer dizer, desmatando todo aquele verde que tem ali do lado. E foi bem no período, um pouquinho antes da pandemia, teve uma reintegração de posse que a empreiteira conseguiu, e aí o povo indígena saíram de dentro do terreno, mas ficaram na frente do terreno para que a empreiteira não entrasse. Porém, chegou o período da pandemia e, de fato, a gente precisa que eles fiquem mais isolados. E a gente sabe que está tendo aqui em São Paulo, muita necessidade. Ontem apareceu, inclusive, nas grandes mídias, né, o nosso Cassim. Ai, gente, desculpa. Ai, agora começa a entrar as ligações. Desculpa. Aí derruba. Então, eu tô sem o computador aqui. Então, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, da relação do povo indígena, que tem a questão urbana dos indígenas que estão aqui em São Paulo, mas também tem uma relação com os povos indígenas de todo o Brasil, em especial da Amazônia. Eles estão sofrendo, os grileiros estão entrando, estão aproveitando esse momento político que não tem uma fiscalização intensa, porque as pessoas também estão trabalhando com reduzidos, né? E tem tido isso. E aí, é claro que chega, de fato, a doença dentro da aldeia, porque eles estão isolados do mundo e realmente, muitas vezes, demora para chegar até as vacinas necessárias, né? Se é que tem aldeia que deixa entrar a vacina ou o homem branco dentro das aldeias. Enfim, estamos passando um processo bastante delicado e no avanço do capitalismo, né? No avanço dos grileiros e no avanço de matar principalmente a nossa fauna e a nossa flora. Vamos lá. Adriana, você queria falar também do Ayrton Krenak? Na verdade, eu estava com relação a essa pergunta, né, que a gente estava aqui conversando antes, né, era que mundo queremos? E o Ailton que mundo queremos após a pandemia, né? E aí a gente está discutindo, existe uma discussão de que a gente não quer o mundo anterior, né? Porque ele realmente já não atende às nossas necessidades, já não estava atendendo às nossas necessidades humanas, né? E nem pior, né? E muito menos pior, né? A gente quer um outro mundo, né? Mas aí a gente entende que esse outro mundo, ele não vai emergir, né? É um mundo que precisa ser construído. Então, o que a gente espera é realmente que nesse momento, né, que a gente está em casa, mas que não estamos em silêncio, né, como a gente tem dito dentro do movimento, né, fique em casa, mas não em silêncio, né, façam as denúncias, né, se mobilizem. A gente espera que nesse momento também a gente possa trabalhar a consciência, né, da classe trabalhadora como um todo, da sociedade brasileira, enfim, que a gente possa, então, terminar essa pandemia com pessoas com muita disposição de continuar a construir um mundo mais justo, né, um mundo mais solidário. Então, acho que é isso que a gente espera, né? Que as pessoas não desenvolvam melhor agora isso, né, essa consciência da necessidade da justiça, né? A gente viu que a pandemia, ela revela, ela coloca, ela escancara, né, que o neoliberalismo, né, que esse sistema capitalista, ele não atende às necessidades humanas, né, que ele é um sistema de morte. Então, a gente espera que a gente possa
pavimentar um caminho nesse momento para construir um outro mundo, né, mais justo, mais humano, né, mais igual. Eu acho que é bacana isso que a Adriana falou, dessa esperança, né? Não é de que as pessoas, certamente essa pandemia trouxe bastante reflexão, e eu acho que eu também espero que apareça essa vontade maior, né, de transformar o mundo, porque eu não tenho, assim, esperança nenhuma de que houve alguma mudança em relação aos nossos dirigentes políticos, né, de Estado. Duvido que tenha mudado, acho que muito pelo contrário, né? E voltar à normalidade para nós não é nada bom. Vamos encerrando? Vamos encerrando. Eu acho que eu ainda tenho uma esperança no sentido do governo, desse governo que está colocado aqui que foi eleito, né? Ele já foi eleito e a gente sabe que ele foi eleito por conta desse projeto político que ele desenvolve, né? E esse projeto político que ele desenvolve é um projeto político que é um Estado mínimo, que é retirar o direito da população, que é inclusive usar, né? A gente viu essa semana, principalmente, que eles tentaram fazer a carteira verde e amarela retirando direitos da classe trabalhadora. Então, eu acho que não tem tantas mudanças. Claro que quando a gente puder, a gente está, nesse primeiro momento, tendo a oportunidade de tentar pensar como nós fazemos a luta social nas redes e, ao mesmo tempo, propondo coisas, né? Assim, os partidos de esquerda, eles têm, como a Adriana falou, a gente tem proposto, a gente tem feito muitos debates, a gente tem brigado muito para os projetos de lei serem colocados a relação para essa classe trabalhadora, para as pessoas que mais precisam. Claro que não é fácil, porque quando eles blocam, eles derrubam tudo que a gente propõe. Mas a gente insiste, a gente denuncia, a gente tem trabalhado o Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara Municipal, os mandatos para poder fazer essas denúncias. Elas são muito burocráticas, de fato, não são tão ligeiras conforme a necessidade hoje que o Brasil está vivendo precisa. Mas eu tenho uma esperança que as pessoas comecem a enxergar melhor um ao outro, enxergar melhor o mundo, sabe? Enxergar melhor de que existe sim esse desemprego, que existe sim essa fome, que não é de agora, né? E que ela já é de há um bom tempo, desde quando teve o impeachment da presidenta Dilma. Sabe que ontem a gente tem um grupo de vereadores da Câmara que a gente faz as discussões dos projetos de lei e tal, do WhatsApp. E tem os vereadores que são evangélicos. E que tem esse mesmo raciocínio, que é o raciocínio do Bolsonaro, né? E um deles é bispo, né? De uma igreja evangélica. E ele falava assim, ele fez uma frase, estava tendo uma discussão, e aí ele faz uma frase assim, porque quem ajudou a ter essa desigualdade social foi o Lula. Aí eu, em seguida, falei, oi? Tipo aquele oi, um monte de pontos de interrogação. Como? Vocês estão no governo há um bom tempo e vocês ainda estão com esse discurso baixo? Estão com esse discurso pequeno? Por que é que vocês não propõem imediatamente uma atuação em conjunto de um Estado forte? Por que é que vocês estão querendo dizer que esse Covid não é nada, principalmente os evangélicos, que vai passar, que Deus vai ajudar? Então faz um favorzinho para mim, vai dar uma voltinha igual o Bolsonaro? Eu só espero que você não venha a óbito. Sinceramente, eu espero. Então, eles estão com esse discurso ainda de ódio, de raiva, não conseguem propor política pública e tudo que está sendo colocado, desde a renda emergencial, desde a questão do Sistema Único de Saúde, desde a relação da assistência social, foram políticas que foram discutidas com a classe trabalhadora e foram pedidas pela classe trabalhadora junto com os partidos, sim, os partidos de esquerda. Então, hoje nós estamos salvando poucas vidas, mas com um sistema que
a gente pensou e que a gente construiu. Movimento social de luta na rua, né? Essa que é a realidade. Eduardo, atende aqui. A relação que eles têm é nada, é zero, tá certo? Então, eu acho que assim, a gente não pode hoje estar com as mãos dadas, como a gente, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Mas a gente pode, nesses espaços que a gente tem falado, esses espaços que a gente tem, como fala? Esses espaços que a gente tem proporcionado tanto da rádio como entre outras tantas, para poder fazer o diálogo. Mas o dia a dia ainda continua, as pessoas ainda na ponta estão precisando de ajuda, e aí a gente se articula também junto com os movimentos, com essas outras associações, essas outras essa rede, essa grande rede de solidariedade, mas ela também não pode ser só do bem-estar, ela só também não pode ser a relação, como eu posso falar, só social, só de, né, olha, cesta básica e pronto. Ela tem que ser também vinculada na ação política e na reflexão política. Então, eu tenho esperança sim, viu, Vera? Tenho esperança no povo, tenho esperança no povo brasileiro, tenho esperança nas pessoas e nessas instituições. Porque se eu não tiver esperança, gente, eu acho que eu já tinha morrido só de ficar ouvindo o Bolsonaro falar tanta asneira, tanta bobagem, que eu tenho, se eu puder, tiver assim, sabe? Porque, misericórdia, não tem condição de a gente ter um insano, né? Um cara insano fazendo a atuação de presidente da República e querendo matar o nosso povo brasileiro. É isso que eu já falei demais. Não, total, eu também tenho esperança no povo, né? Então, gente, o programa é curto demais, mas já acabou, né? Então, só nos resta agradecer e provavelmente no próximo programa nós vamos juntar de novo e vamos discutir que mundo que nós queremos e o que é que tem que mudar nesse mundo de uma maneira um pouco mais detida, talvez, né? Nesse momento eu queria agradecer a participação da Adriana Novaes, queria agradecer muitíssimo a participação da Juliana Cardoso, a Vera Soares, que está aqui com a gente, o Mauro Brasilzil, que não nos abandona e que está sempre aqui, e até semana que vem. Alguém quer dizer tchau? Obrigada, gente, pela oportunidade. Boa sorte no projeto aí da rádio. Continue proporcionando, né, esse momento importante para as reflexões das nossas questões. Beijo, Ju, Vera, um abraço, Mauro, Raquel. Obrigada.